Olá, muito boa tarde. Foi um tema muito presente no pontificado do Papa João Paulo II e motivou um jubileu proposto a toda a Igreja pelo Papa Francisco, que nomeou 1071 embaixadores, missionários da misericórdia. Dom Rui Valério, sacerdote nessa ocasião, foi um desses enviados do Papa e está hoje connosco, porque este domingo se assinala o Domingo da Misericórdia. Dom Rui Valério, muito boa tarde. Muito obrigado por estar connosco para recordar essa experiência, né, entre 8 de dezembro de 2015 e 20 de novembro de 2016. Que experiência foi esta de ser missionário da misericórdia e o que significa esta função, esta missão? Foi uma experiência maravilhosa que, digamos, teve 3 horizontes de desenvolvimento. Antes de mais, e como não podia deixar de ser, foi um tempo marcante, profundamente marcante para mim próprio, assim como para todos aqueles que foram nomeados missionários da misericórdia, na medida em que nos deu a oportunidade para redescobrirmos a seriedade daquela afirmação classificativa do ser humano enquanto pecador, mas ao mesmo tempo e fundamentalmente de um pecador que é perdoado. Ou seja, descobre-se durante os momentos e os passos e os diversos acontecimentos e ações e o que vamos ouvindo e vendo e constatando, verificamos como o perdão é realmente a oportunidade de recomeçar a viver, de retomar um caminho. Portanto, em primeiro lugar, foi neste sentido mais pessoal. Em segundo lugar, foi um ano marcante para a própria Igreja, na medida em que se descobriu ou redescobriu como uma Igreja feita de mulheres e de homens, resgatados no sacramento do batismo, mas cuja presença do pecado continua. Mas o que é que a Igreja descobriu durante esse ano foi que ela própria é uma Igreja permanentemente perdoada e, neste sentido, está a receber de forma perene e continuada a graça da misericórdia do Pai, mas, ao mesmo tempo, foi uma Igreja que, nesse ano, redescobriu quase que não vou dizer que é um novo posicionamento no mundo, mas foi um novo significado, um novo valor, se queremos. Porque nesses anos, a partir da iniciativa do Papa Francisco e depois tantas igrejas locais o seguiram, foram empreendidas diversas iniciativas no sentido de fazer acontecer misericórdia no mundo em termos sociais. Por exemplo, todos nós nos recordamos que uma vez mais se colocou em cima da mesa a possibilidade de os países mais ricos poderem perdoar dívidas aos países mais carenciados e mais pobres. Foi nesse ano que, em termos políticos, se procedeu a uma opção preferencial pelos mais vulneráveis. Foi nesse ano, como nenhum outro, que se falou das periferias e das franjas da sociedade e, portanto, a própria Igreja redescobriu aí, digamos, o novo esplendor da sua vocação de sempre. E pela experiência desse ano, dessas dimensões do tema da misericórdia, por que razão, na sua opinião, o Papa Francisco terá proclamado este jubileu? Ele tem a ver muito com aquilo que é a própria abordagem que o Santo Padre faz ao seu pontificado, mas, sobretudo, à missão da Igreja. Não nos esqueçamos de que este ano extraordinário da misericórdia surgiu no contexto de uma visão da Igreja enquanto hospital de campanha. E como ele disse reiteradamente, um hospital de campanha serve, antes de mais, para acolher e para curar, para sarar. E, portanto, ele quis, digamos, revitalizar, redescobrir, revalorizar uma ideia de Igreja muito presente, esta dimensão muito presente no tempo do Jesus histórico, quando ele, na presença de qualquer enfermidade, fosse ela física, fosse ela espiritual, fosse ela moral, Jesus agia sempre, reagia sempre, curava sempre e, portanto, é maravilhoso verificar como 2000 anos envolvidos desses acontecimentos nascentes, fontais, originais, a Igreja vem a reencontrar-se com a necessidade de reafirmar-se como um hospital verdadeiramente de campanha. Também, voltando-se para o seu interior, para a sua dimensão de fragilidade, daí é necessário também atuar nessa dimensão da misericórdia? É um aspecto interessante porque uma das distensões
entre o chamado mundo e a Igreja. Esta distinção, não vamos agora aqui aprofundá-la, porque certamente seria objeto de muita contestação, ou então de muito aprofundimento e de muita reflexão, mas uma das diferenças passa por aqui. A Igreja, tal como o mundo conhece no seu interior, nas pessoas que a formam, a fragilidade, as feridas, as quedas. A diferença é esta, é que uma ferida no interior da Igreja é sempre uma ferida que acontece num corpo que ele próprio já é glorioso, que ele próprio já é vivificado. E, portanto, são, estamos a falar, por assim dizer, feridas redimidas. Isso é o que liga, de facto, todo este tema da misericórdia à Páscoa, não é? Exatamente, porque tal como no corpo de Jesus, glorificado, glorioso, ressuscitado, Tomé quis tocar aqueles cravos, mas foram cravos de um corpo ressuscitado, de um corpo glorioso. Portanto, eram feridas que estavam, de certa forma, redimidas, vivificadas, pela graça da ressurreição, mutatis mutandi, transportando e transferindo e transpondo esta imagem do corpo com os cravos, mas com os cravos na sua dimensão já de redimidos, para a Igreja, digamos que também dentro da Igreja. As nossas feridas, as feridas deste corpo de Cristo que é a Igreja, são feridas presentes, latentes, que fazem sofrer, mas que são feridas que nós nunca nos esqueçamos, não ficam paradas dentro delas próprias. Elas têm esta dimensão de serem redimidas pelo perdão e pela misericórdia. O mundo conhece também ele feridas de toda a ordem, sejam do ponto de vista mais físico, sejam do ponto de vista mais existencial, sejam até do ponto de vista moral e ético, mas nós reconhecemos esta diferenciação. Feridas nem sempre redimidas, que ficam no seu absurdo, no seu não sentido. Ao passo que as feridas que nós contemplamos, olhos nos olhos, de frente, dentro do âmbito do corpo de Cristo, que é a Igreja, formada, portanto, por pessoas que renasceram no batismo, essas feridas que fazem sofrer são dolorosas, mas que têm esta particularidade de serem redimidas precisamente pela graça da vida nova que Cristo nos deu na sua forma de misericórdia e de perdão. Mas falamos de algumas feridas que são crime, nomeadamente os abusos sobre menores. Mesmo que exista essa dimensão da redenção, isso não retira a necessidade e a obrigatoriedade de uma reconciliação com toda a sociedade. Absolutamente. Aliás, e as consequências que um crime tem. Exatamente. Aliás, é muito curioso porque basta verificar isto. Desde o Antigo Testamento, e concretamente nos Salmos, até à última página do Novo Testamento, nunca a misericórdia atuou independentemente da justiça. E é muito curioso. Estas palavras andam de mãos dadas. Quando nós enfrentamos de frente o tema dramático, doloroso, hediondo dos crimes de abusos sexuais perpetrados no seio da Igreja e gravissimamente por membros da Igreja, nós estamos a falar de algo que a primeira nossa reação é de compaixão, mas de compaixão para com as vítimas destes abusos. São eles os crucificados. São as pessoas abusadas que experimentaram na própria pele a dilaceração da própria existência. Quando nós contactamos, conhecemos alguém que foi vítima de abuso, não interessa, independentemente de por quem foi. Se foi familiares, se foi desconhecidos, se foi amigos, se foi desconhecidos. Mas são pessoas profundamente marcantes e marcadas, cuja existência é uma fadiga cotidiana. Porque a primeira pessoa a quem querem dar prova da sua dignidade é a eles próprios. E isto é qualquer coisa de desafiante. Mas dito isto, é preciso dizer que a misericórdia vai atuar, mas não independentemente da justiça. A Sagrada Escritura é a primeira a clarificar bem esse ponto. A justiça deve ser feita, deve atuar exatamente ao serviço da misericórdia.
Este domingo da Misericórdia acontece logo após a Páscoa e foi uma iniciativa do Papa João Paulo II, né, no ano 2000, quando proclamou este segundo domingo da Misericórdia. Que sentido tem esta ligação? Nós já o fomos referindo aqui, mas pedia que partilhasse com quem nos vê e ouve o significado desta fundamentalmente o significado de ser na Domenica Albis, portanto em plena tempo de Páscoa, é para sublinhar o facto de que a misericórdia é um valor que brota da ressurreição de Cristo. É o Cristo ressuscitado que, neste dinamismo de vida nova que a ressurreição introduz e produz a todos os níveis, a ressurreição não é um acontecimento que se limita à pessoa na sua singularidade de Cristo, que foi vivificado, mas nessa ressurreição nós contemplamos o ressuscitar de todas as dimensões da existência. Aquela que para nós é mais marcante no sentido de que é mais visível, é o tipo de relacionamento interpessoais que daí adveio. E que no próximo domingo fica muito bem sublinhado naquela primeira leitura, quando se diz que a sociedade agora está estruturada segundo o critério da fraternidade, onde ninguém diz que é seu aquilo que tem, mas é de todos. Onde muitos vendem aquilo que possuem para colocar tudo em partilha. Há aqui um ressuscitar da vida social. Na mesma linha se introduz a misericórdia. A misericórdia é a aplicação, o acontecer da ressurreição na vida de quem é perdoado. Ou para usar esta palavra tão querida e tão própria do Papa Francisco, na vida de quem é misericordiado. Porque a misericórdia, trazendo consigo o perdão, significa um recomeçar a viver. É por isso que ela está estabelecida para afirmar que, eu vou usar esta palavra que é para nos entendermos, a misericórdia é um dos valores primordiais, fundamentais da Páscoa da Ressurreição. Por isso acontece ali. E há episódios na Bíblia que inspiram também a compreensão e o alcance desta dimensão da misericórdia, tão concretizada pelo Papa Francisco em muitos gestos. Nós vamos ouvir o texto do Evangelho deste domingo, para depois então pedirmos o comentário a Dom Rui Valério, precisamente neste âmbito da celebração do Domingo da Misericórdia. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus. Veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Dom Rui Valério, este episódio de Tomé, o que diz sobre este tema da misericórdia?
É um episódio que se integra dentro de um evangelho que é maravilhoso, onde nós podemos fazer sobressair 3 momentos fundamentais, antes de chegar ao Tomé. Sim. O primeiro é como Jesus, ressuscitado, ao aparecer aos discípulos, na tarde daquele dia maravilhoso, realiza as palavras do Salmo 103, que eu vou tomar a liberdade aqui de evocar. O Senhor é misericordioso e compassivo, é paciente e cheio de amor. Não está sempre a repreender-nos, nem a sua ira dura para sempre. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Maravilhoso. Cristo ressuscitado, ao apresentar-se perante aqueles que o traíram, que o abandonaram, não se apresenta com recriminações, nem com julgamentos, nem com condenações, nem com críticas, mas com uma mensagem suavizadora que é a da paz. A paz esteja convosco. A misericórdia tem este rosto de não nos tornar juízes, mas de nos tornar companheiros, amigos, presença fecunda na vida do nosso semelhante e do nosso próximo. Isso é muito a propósito do Papa Francisco. É muito a propósito do Papa Francisco. Mas, em segundo lugar, emerge aquela ordem que Jesus dá aos seus discípulos, ao mesmo tempo que lhe concede o dom do Espírito Santo. Perdoai. E a quem os pecados forem, eles ficam verdadeiramente perdoados. A Igreja, que é constituída por homens e mulheres perdoados e perdoadas, mas que depois se tornam fonte de perdão para os outros. E não apenas num sentido sacramental do termo, reservado aos sacerdotes, no sacramento da reconciliação ou da penitência. Mas o perdão é o bem maior que o cristão pode oferecer ao outro. Porquê? Porque quando se perdoa uma pessoa, nós estamos a efetuar, a realizar um gesto, uma ação, a derramar uma graça em alguém que, portanto, cometeu uma culpa, que errou e que poderíamos quase que identificar como, de certa forma, está morta no seu pecado, no seu erro. Ora, o perdão tem esta capacidade e esta força de a ressuscitar. É por isso que é precisamente no tempo da Páscoa, da ressurreição, que nós estamos a celebrar o Dia da Misericórdia. Porque perdoar com a misericórdia é verdadeiramente fazer com que alguém saia do seu sepulcro da culpa, do seu sepulcro da escuridão, para uma nova vida. E finalmente, então, temos o nosso grande amigo Tomé. Eu começo por fazer notar que ele não pede para ver Jesus Cristo ressuscitado. Porquê? Porque ele tinha certamente sido testemunha de outros episódios em que o próprio Cristo ressuscitou, trouxe novamente à vida pessoas que tinham morrido. O Lázaro é porventura o mais conhecido, mas eu estou a recordar-me também da própria filha de Jairo. Eu estou a recordar-me daquele jovem filho de uma viúva de Naim que ia já a ser acompanhado ao cemitério e ele, portanto, fez com que estes voltassem à vida. Aquilo que Tomé pede é uma outra coisa, é de tocar os cravos nesse corpo que tinha morrido, sido sepultado e agora estava ressuscitado, um corpo glorioso. O que significa que nesses cravos não está só latente a dimensão da dor e do sofrimento físico, mas ali está o sofrimento, a ferida do próprio pecado. Mas de um pecado que foi perdoado, um pecado que foi redimido. É por isso que ele, na sua pretensão, junto dos seus companheiros, ele está a pedir aquilo que o ser humano de todos os tempos e de todas as épocas quer. Toda a gente constata que há sofrimento no mundo, infelizmente. Hoje até se fala, atenção, de uma globalização da dor. Toda a gente o constata. Agora, aquilo que é novo é como este sofrimento vem redimido. É como este sofrimento vem, como é que eu ia dizer, vem resgatado do seu absurdo, do seu não sentido, e isso só acontece num corpo glorioso ressuscitado. Por isso é que ele quer ver os escravos. Por isso é que ele quer ver os escravos. Não é para abrir a sua fé ao Cristo
que morreu e que agora vive. Ele tinha visto o Lázaro, certamente. Ele tinha constatado o que Jesus tinha feito àquele jovem. Mas o que ele quer é ver a redenção do próprio pecado. Pecado que é uma ferida. Ora, aquilo que, no meu entender, distingue muito o que é a Igreja, digamos, do que é o mundo, uma vez mais, deixamos de lado esta dialética, mas passa um bocadinho por aí. No mundo, tal como na Igreja, existe ferida, existe sofrimento, existe dor, mas o sofrimento que ocorre dentro do contexto da Igreja é já um sofrimento que tem muito de parecido com estes cravos presentes no corpo glorificado e glorioso de Jesus Cristo ressuscitado. Rui Valério, temos muito pouco tempo, mas podia-lhe dar uma referência à primeira leitura. Que horizonte de fraternidade é aí proposto nesse pôr tudo em comum? Caríssimos, desde o momento em que nós somos ressuscitados com o Cristo que ressuscita, então nós deixamos para segundo lugar o eu, a posse, para nos deixarmos orientar e conduzir por esta força do nós e da comunhão. É isto que é a vida divina. A grande diferença, já uma vez mais vou fazer esta referência, a grande diferença entre a vida natural que nós herdamos e recebemos dos nossos pais e a vida divina que nós recebemos no dia do batismo, mercê de Cristo glorificado, é que a vida que nós recebemos do ponto de vista da natureza incute-nos muito o sentido do individual, da posse pessoal, ao passo que a vida divina é precisamente esta comunhão, este ser um para os outros, para alcançar aquela meta gloriosa que é o de sermos uns nos outros. E também aí, enfim, uma discussão que nos levaria muito longe, que poderíamos ir, mas gostava que fizesse uma referência à segunda leitura, e é precisamente essa esperança viva que a ressurreição traz. Exatamente. A segunda leitura, portanto, desde logo uma palavra ao seu autor, que é São Pedro, portanto, um perito no ter renegado por 3 vezes Jesus e que foi perdoado, portanto, são palavras que têm um peso fundamental, mas onde se apresenta, logo quando começa por dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Cristo de entre os mortos. A segunda leitura dá-nos uma gramática, um ponto de vista para olharmos para toda a história e concretamente para a história da salvação nesta perspectiva da misericórdia. A misericórdia é o grande ponto de referência operativo daquilo que vai acontecer. Ou seja, a segunda leitura diz-nos que toda a história está construída pela força da misericórdia, do perdão de Deus. E, portanto, tudo ganha um novo sentido e a tudo pode ser aplicado este elogio, não é? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sr. Rui Valério, agradeço-lhe ter estado aqui a recordar esse jubileu, o Jubileu da Misericórdia, onde foi enviado do Papa Francisco, e também neste comentário à liturgia deste domingo. Eu aqui agradeço e aproveito para, em nome pessoal, em nome da minha diocese, a Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, dirigir votos da continuação de um santo tempo pascal e que a misericórdia verdadeiramente seja esse grande critério de vida para cada um de nós. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. E ficam estas propostas para celebrar em comunidade o Domingo da Misericórdia, que se assinala neste segundo domingo da Páscoa. Votos de uma ótima tarde e até à próxima segunda-feira, se os quiser.